através dessa mensagem sobre qual é a maior luta de todo cristão. Qual é a maior luta de todo o cristão? Não estou falando de luta pessoal, porque lutas pessoais, cada um de nós temos lutas pessoais. Só que como é que funcionam as lutas pessoais? Elas funcionam assim. Nós estamos com uma dificuldade financeira, a gente busca, trabalha, paga conta, pum, passou a dificuldade, agora eu descanso. Nós enfrentamos, vamos dizer, uma luta no casamento. A pessoa busca, tal, vem nos cultos, faz propósito, o casamento melhora, ela descansa. Enfrenta uma luta na família. A pessoa busca, vence a luta da família, descansa. Normalmente as lutas pessoais, nós atravessamos elas e depois que elas encerram, nós temos um período de descanso, de tranquilidade. Se eu perguntar qual é a sua luta, cada um vai falar um problema diferente. Agora, o que eu quero falar aqui é qual a luta de todo cristão. Todo cristão tem a mesma luta que eu vou mostrar para você. Essa é a mesma luta que todo cristão enfrenta. Que luta é essa? Vamos começar em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que diz assim, ó, todos juntos. Vamos ler? O que diz a nossa Bíblia? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E diz a Bíblia assim, ó, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Vamos ler de novo? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que Jesus já me libertou. Só que ela está chegando para mim, para você, o apóstolo Paulo, através desse texto, dizendo, só que você tem que ficar firme. Ele está dizendo assim, você recebeu uma coisa que você precisa manter essa coisa que você recebeu. Ele está dizendo assim, você recebeu a liberdade, mas se você não fizer a sua parte, você não mantém, você pode perder a liberdade que Jesus te deu. Então ele está dizendo, eu tenho que estar firme. Quando ele fala assim, fique firme, ele está dizendo que eu tenho que fazer a minha parte para permanecer na liberdade. Eu vou te explicar qual que é a luta. Aí diz, esteja firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Final do versículo, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Qual é a maior luta que todo crente, todo cristão enfrenta, todos em comum passam por isso? Que luta é essa, pastor? Vencer a nossa carne. Essa é a maior luta de todo cristão, vencer a si mesmo, vencer a sua carne. Por quê, pastor? Porque quando a gente vai lá, faz o jejum, busca e você pensa, eu estou vencendo, você descobre que nunca vai poder parar. Porque a carne é aquele inimigo que parece que não descansa. Passar a vida toda tentando nos vencer, nos subjugar e me levar de volta para a escravidão. Porque a Bíblia diz, fique firme na liberdade com que Jesus libertou você. E ele está dizendo, ficar firme, ele quer dizer, tu tem que fazer a tua parte agora. Eu fui salvo por Jesus. Custou alguma coisa aceitar Jesus? Não. Mas continuar com Jesus vai te custar. Vai me custar o quê? Vencer a si mesmo. Orar mais. Ler mais a Bíblia. Jejuar. Aceitar Jesus é de graça, mas a graça ela não é de graça. Por que ela não é de graça, pastor? Porque a gente paga um preço. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então agora vem o meu trabalho. Qual é o meu trabalho? O meu trabalho é permanecer firme. Ele me libertou, ele me salvou, ele entregou a vida dele por mim na cruz. Agora qual é a minha parte? A minha parte é permanecer firme na liberdade que ele me deu. E como é que eu permaneço firme nessa liberdade? Fazendo a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, eu vou voltar para o jugo da escravidão. Quantas pessoas você conhece que estavam com você nos cultos, nas reuniões, na igreja e hoje estão desviadas? Que às vezes passam por você na rua, você, puxa, aquele ali era irmão da igreja. Puxa, aquele lá foi obreiro da igreja. Puxa, aquele outro foi tal coisa. Aquele outro às vezes até ganhou você para Jesus. E hoje a pessoa não está. Ela não está mais. Por quê? Ser salvo é de graça. Aceitar Jesus é de graça. Eu só tenho que entender e aceitar. Agora, permanecer salvo, permanecer liberto, permanecer com Jesus nos custa muito. Porque a gente precisa se vencer. E essa vai ser a sua maior luta, sua maior guerra. Qual é a maior guerra? É a carne. Essa é a maior luta. Talvez não é nem tanto o diabo, porque o diabo é o inimigo derrotado. Mas quando é que o diabo me vence? Quando eu perdi para mim mesmo e deixei a minha carne ser mais forte. É ali que o diabo trabalha. Aí ele vem com a tentação,
E como eu estou na carne, o meu espírito está enfraquecido, eu caio no pecado. Agora, se eu estou no espírito, eu estou vencendo a mim mesmo. Eu estou no espírito, andando com Deus, eu tiro um tempo para orar. Eu vou ficar o dia inteiro orando? Não, não é orar o dia inteiro, mas é ter disciplina. Todo dia você tem um momento de orar, um momento de vir na igreja, de congregar. A pessoa que não vem na igreja, ela vai acabar caindo na carne. Ela vai acabar caindo. Então eu preciso congregar, eu preciso fazer o meu jejum, eu preciso buscar. O que vai acontecer? Eu estou vencendo, graças a Deus, estou andando no espírito. O diabo vai vir com a tentação, meu espírito está forte, eu vou dizer para ele, não, eu não quero isso aí. Agora, se o meu espírito está fraco e eu já perdi para mim mesmo, perdi para quem, pastor? Perdi para a carne. Então, as lutas pessoais, elas são fases, elas são momentos. Você está com uma luta financeira? Isso é momento. A luta financeira pode passar ou não pode? Pode, daqui a pouco a minha vida vai estar melhor, sobrando dinheiro. Sim ou não? É, mas pastor, quem é o culpado da minha luta, do meu problema financeiro? O culpado é você, o diabo que não é. Quem é que usa o cartão de crédito, o diabo ou tu? Quem é que tira empréstimo no banco, o diabo ou tu? Quem é que usa o cheque especial, o diabo ou você? Quem é que foi lá na loja e comprou além do que podia, o diabo ou você? Olha para o irmão e diga, eu pensei que era o diabo. Não, vida financeira nós é que erramos, né, pessoal? Então, a gente vai mudar o comportamento, nós vamos buscar Deus, vamos pagar as contas. Aí passou, daqui a pouco sobra dinheiro. As lutas pessoais, elas passam. Agora, a luta contra a carne, essa vai ser até o último dia. Porque a carne, esse corpo corruptível que nós habitamos, nós vivemos, ele é dominado pelo pecado de Adão. Tanto é que esse corpo não vai entrar no céu. É como a Bíblia diz, veio do pó e vai voltar para onde? Vai voltar, é terreno. Pastor, e se eu estiver vivo quando Jesus vier e vier me arrebatar? Bom, esse corpo não vai. A Bíblia diz que você vai receber um corpo glorioso. Como num piscar de olhos, Paulo falou, você vai ser transformado. Desse corpo corruptível, mundano, da carne aqui desse mundo, para um corpo glorioso que vai poder viver a eternidade. Nós vamos ser transformados. Essa capa não dura muito tempo. Deus já colocou um limite nela de 120 anos. Pouquíssimas pessoas vão passar dos 120. A maioria morre antes, né? É quase raridade você achar alguém que chegou no 120 ou que passou, porque Deus botou um limite nessa capa humana aqui que vai morrer. Antes as pessoas viviam lá 900 anos. Olha que coisa. Aí você fica indo atrás desses historiadores e de bobagens assim que falam que os homens eram homens da caverna. De onde veio isso aí mesmo? Isso aí você está indo atrás da evolução. Você acha que as pessoas que viviam esses 900 anos não eram mais inteligentes do que nós? 10 vezes mais inteligentes do que nós. Muito mais inteligentes do que nós. Por quê, pastor? Porque eles já faziam arquitetura, faziam coisas que hoje a gente não consegue fazer, que hoje a gente fica com o queixo no chão. Meu Deus, como é que eles faziam isso? 900 anos. Cada faculdade leva 5 anos. Nós temos mais ou menos umas 30 áreas do saber. Se você multiplicar isso, você vê que nos 900 anos a pessoa consegue se formar em quase todas as áreas que existem e ainda sobra mais 100, 200 anos para ela botar em prática tudo que ela aprendeu. Amém. Você vê que eles eram um pouco mais inteligentes. Eles sabiam um pouco mais de coisas do que nós. Eles podiam estudar o direito, estudar arquitetura, estudar engenharia, estudar medicina, estudar, vamos dividir por áreas, né? Tal coisa, estudar tal outra, estudar não sei o que, estudar não sei o que. Eles faziam quase todas as faculdades que existiam, dava tempo de fazer todas, e ainda sobrava 200 anos de vida ainda para aplicar tudo isso. Imagina a inteligência que eles não tinham. E a gente fica achando que eles eram das cavernas e que nós somos os melhores. Acho que era o contrário. Nós é que somos da caverna. Irmão, olha o que o Salomão escreveu na Bíblia, no livro de Provérbios. Quantos 1000 anos faz que Salomão escreveu? Pelo menos 2 que Jesus está aqui. E não sei se chega a dar 1000, alcançamos o Salomão para trás. Porque a Terra não existe há esses milhões de anos que todo mundo fala. Você não pode entrar na conversa do evolucionismo, isso não tem prova. Isso é teoria. A teoria é algo que alguém acredita, mas não é verdade porque ele não tem prova. Não vá atrás da teoria. Daí você pega alguns 1000 anos para trás, os 2 que Jesus veio, os 1000 e poucos que dá o Salomão. Aí você imagina que o homem escreveu há 3000 anos atrás, mas você lê o Provérbios hoje, é uma verdade o que ele está falando, não é? Tem coisas que nos ensinam lições que nós pensamos que nós somos inteligentes, mas eles foram mais.
Então, qual vai ser a nossa luta? A carne. As lutas da terra, elas são passageiras. A família, isso passa, daqui a pouco alivia, a gente venceu. Agora, a luta contra mim mesmo, essa é a maior de todas. Irmão, Jesus te libertou. Quando você aceitou Jesus, ele libertou você das garras do diabo. Quando você aceitou Jesus, você foi liberto pelo que ele fez na cruz. E agora? Agora Deus está dizendo, fica nessa liberdade. Não volta para a carne, não volta para a velha vida, não volta para o mundo. Tem muito crente dentro da igreja que está vivendo na carne. Se você morrer, você não vai para o céu. Você precisa voltar para uma vida do Espírito. Por que a gente vê hoje as pessoas com problemas? O que mais tem hoje em dia são pessoas com problemas na alma, problemas emocionais. Isso é porque o seu espírito está fraco. Quando o seu espírito está forte, o seu espírito ajuda a sua alma e ajuda o seu corpo. Quando o meu espírito está fraco, vai ter consequências na minha alma e no meu corpo físico. O seu espírito está fraco, longe de Deus, dá tempo de você fortalecer. Vamos ler de novo um. Estai, pois, firmes. Aonde que eu tenho que estar firme? Lê com o pastor. Na liberdade com que Cristo nos... Então eu fui salvo. Agora eu tenho que pagar o preço. A graça não é de graça. Tem coisas que eu e você precisamos fazer. Ah, mas Jesus já fez tudo. Ok, eu até acredito, mas tudo o quê? Tudo para o quê? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Ele fez tudo para salvar o homem, mas não para manter o homem salvo. Isso eu também vou ter que fazer a minha parte, que é vencer a mim mesmo. Aí diz aqui, ó, então Cristo nos deu a liberdade, não volte a se meter debaixo do jugo do quê? E esse vai ser o trabalho do diabo, fazer com que eu volte para o jugo. E como é que eu volto? Quando eu deixo a minha carne me vencer. Versículo 16, vamos com o pastor. Olha o mesmo Gálatas, continua no 16. Então o que o Paulo está dizendo para nós? Digo, porém, todo mundo junto, andai em espírito. E olha que a Bíblia diz, e não cumprireis a vontade do que, queridos? Da carne. Olha que interessante. Paulo está dizendo assim, você precisa andar no espírito. E como é que eu faço para andar no espírito? Jesus vai fazer algo por mim para mim andar no espírito? Não. O que ele tinha que fazer, ele já fez na cruz. Ele disse, está consumado. Eu paguei o preço para perdoar o teu pecado e te libertar. Aí o Paulo está dizendo, ok, agora eu tenho que pagar o preço para permanecer livre, para permanecer liberto, não voltar para o jugo, não voltar para a carne, não voltar para a escravidão. E o Paulo está dizendo, queridos, vocês precisam andar em espírito. Eu não posso voltar a andar na carne, porque se eu voltar a andar na carne, o diabo volta a me condenar, o diabo volta a poder agir na minha vida. Aí diz mais, 17, por quê, pessoal? Porque a carne, ela luta contra quem? Contra o espírito. Quando você acordou hoje de manhã cedo, bateu no horário de vir para o culto da manhã, a sua carne não falou para você, ah, essa cama está tão quentinha. Por que você vai agora de manhã? Sua carne não disse assim, por que tu não vai de tarde? Por que tu não vai depois? Tu só tem hoje para dormir. Tu trabalha a semana toda. Quando despertou o relógio, uma voz falou no seu ouvido, só mais 10 minutos. Então, a nossa carne ela vai sempre tentar nos vencer. E vai ter sempre uma luta entre o meu espírito, que é o verdadeiro eu, e a minha carne. Ela vai sempre querer te vencer. Agora continua no 17. Porque a carne, ela luta contra quem? Contra o espírito. Continua comigo. E o espírito, ele luta contra quem? Contra a carne. E estes dois, o que eles fazem? Opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. E essa vai ser a maior luta do crente. A minha carne e o meu espírito. Pastor, quem é que vai vencer essa luta? Aquele que você alimentar. Se eu alimentar mais o meu espírito, ele vai ter força para vencer a minha carne. Se eu alimentar mais a minha carne, ela vai ter força para vencer o quê? O que você tem alimentado? Qual dos dois você tem fortalecido mais? É quem vai vencer. O que você tem colocado para dentro da sua alma? Depois tu vem reclamar para mim. As consequências do que é a tua vida, do que tem sido a tua vida e do que você tem vivido. É só consequência do que nós colocamos para dentro da nossa alma. Ali vão formar suas emoções e suas reações. A pessoa coloca coisas que não são boas para dentro da alma, depois ela quer reclamar da consequência. Quem planta, colhe. Então vai haver uma luta. E o que o Paulo está dizendo? Você vai ter que fortalecer o seu espírito, porque senão você vai voltar para o jugo da escravidão. Quais são os frutos da carne e do espírito? Vamos analisar. Volta comigo no 18. Mas se sois guiados pelo espírito, o que diz a Bíblia?
não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, elas são manifestas, não adianta. Quem está na carne vai sempre aparecer, não tem nada em oculto que não seja velado. As quais são? Qual é a primeira obra da carne? Prostituição. A pessoa que começa a andar na carne, ela começa a partir mais, às vezes, nem sempre, mas para a área sexual. Tem o cônjuge, mas já começa a olhar para outras mulheres. E às vezes vai querer ter outra mulher além do cônjuge. Se é solteiro, não vai se contentar em ficar solteiro. Vai querer experimentar uma pessoa hoje, uma pessoa daqui a um tempo, outra pessoa daqui a um tempo, outra pessoa, sem compromisso com ninguém. Isso é a carne. Eu estou na carne, então essas situações vão me dominando. E a prostituição leva a pessoa para quê? Para outros pecados, como a masturbação, é um pecado. Olhar pornografia. Você vê que a carne está dominando a pessoa, porque vai começar agora as outras coisas aqui, ó, uma atrás da outra. Prostituição, a prostituição leva para quê? Impureza, começa a ter pensamentos ruins. Se tem a esposa, já não quer ter a relação íntima que Deus criou, já quer outras coisas. Ah, mulher, eu quero uma coisa diferente. Mas o diferente tu não aprendeu na Bíblia, tu aprendeu na pornografia que tu fica olhando lá. Por isso que tu quer a tua esposa por um lado lá que Deus não criou. Pastor, o que eu faço com meu marido? Compra uma caturra no mercado e diz para ele, experimenta em ti primeiro. É isso que você faz. Compra um bananão daquele tamanhão no mercado. Quando ele falar que é uma coisa diferente, tu fala, ó, experimenta em ti, dá uma usada em ti, vê se é bom. Se tu gostar, depois tu me diz. Porque Deus não criou essa parte para ter intimidade. Se você está fazendo isso, você está no pecado. Se você morreu hoje, você vai para o inferno. Isso é sodomia. Isso é pecado. Você está abusando da sua esposa. Você machuca ela. E a intimidade não foi criada para isso. Para um ter prazer egoísta. A masturbação é pecado porque eu quero ter prazer comigo mesmo. O egoísmo. E fora que quando você está praticando esse ato aí, você não fica pensando, ah, aquela vovó, estou pensando na ruga dela, ô, ruga maravilhosa. Você pensa numa pessoa bonita. Você não pensa numa pessoa assim, né? Você pensa numa pessoa bonita, não fica imaginando a ruga, meu Deus, aquela ruguinha. Não fica pensando isso aí. Aí você está pecando, porque sua mente está com pensamentos que não são bons. Aí diz aqui, é levado para a impureza, começa a querer coisas com a esposa que Deus não criou. Mas da onde que você aprendeu isso? Teu pai e tua mãe não te ensinaram isso aí. Você não aprendeu isso na Bíblia também. Você aprendeu isso olhando pornografia. Aprendeu com teus colegas que olham pornografia e estão falando besteira para você. E está errado, Deus não criou essas coisas, continua comigo. Aí diz mais, e depois da impureza vem o que, pessoal? Lascívia. A pessoa não pode ver alguém do sexo oposto que deseja a pessoa. Se eu fosse você, se eu tivesse um filho ou uma filha pequena, eu não deixaria ficar um minuto perto de um homem que olha pornografia. Nem um minuto. Meu filho e minha filha não deixaria nem ficar um minuto perto de um homem que olha pornografia. Porque os pensamentos dessa pessoa são muito sujos. Ela está dominada por um demônio que se ela vê uma criança, ela sente desejo. Se ela olhar uma senhora de idade, essa pessoa sente desejo. Porque a mente dela está dominada pelo inimigo. Não pode ver uma mulher que às vezes está mais arrumada ou é bonita, que a pessoa já começa a desejar. Você achar uma pessoa bonita ou feia, isso é questão de gosto. Agora, desejar a pessoa, isso é pecado. Amém? Isso é errado. Agora vamos lá. Aí diz aqui, lascívia, tem que sair disso aí, irmão. Às vezes a pessoa pensa coisa ruim e sabe que a pornografia, fora que ela vai destruir seu casamento. O fim da pornografia, porque ela é um demônio, né? É você ser homossexual. Esse é o fim. É você se tornar homossexual. Esse é o fim da pornografia. Eu já vi homens que foram começar com a pornografia, a mulher dele não era mais suficiente, ele começou a ter relação com outro homem, para poder ter a relação que a mulher não entregava para ele. E vai indo, que daqui a pouco ele quer que o outro homem tenha com ele. Você sabe que isso é um demônio, né? E o diabo veio só para quê? Roubar, matar e destruir. Se você se deixar dominar, voltar para a escravidão, vai acabar com você. Mas isso é um fruto da carne. Pastor, como é que eu venço a carne? Olha, até hoje eu penso que o melhor caminho é o jejum. Oração, ler a Bíblia, vir à igreja, buscar mais a Deus. Tem que vencer a carne. Essa vai ser a sua maior luta. Vencer a sua carne. Aí vem filme moral, que às vezes a pessoa quer olhar um filme que não agrada a Deus. Tem que sair dessas coisas. A intimidade entre o casal não é pecado. Você não tem problema. Você é casado, você tem a sua esposa, não faz mal.
Agora, o problema é quando entra essas coisas que não agradam a Deus. Isso é o errado. Agora, continua comigo. O que mais que vai entrar quando eu ando na carne? Idolatria. Pastor, o que é idolatria? Qualquer coisa que você coloque na frente de Deus. Não é apenas adorar uma imagem. Às vezes a pessoa tem uma imagem dentro de casa, vai se dobrar para aquele santo, para aquela imagem. Isso é pecado, é errado. Desagrada a Deus você ter uma imagem. Ah, pastor, mas é que eu tenho o rosário, o terço. Não, isso também não agrada a Deus. Você tem que tirar fora essas coisas, isso não é de Deus. Ah, eu acendo incenso. Não é de Deus. Você tem que parar com essas coisas. Ou ter o expedito na carteira, achando que ele vai mudar a tua vida. Tu olha para todo mundo estar rico. Quem é que nunca botou na carteira o expedito? Então, isso não agrada a Deus. Entendeu? A pessoa começa a ficar com coisas que ela adora aquelas coisas. Então, o que é idolatria? Qualquer coisa que eu bote na frente de Deus. Não bote a sua família, não bote o seu trabalho. Às vezes o time de futebol está na frente de Deus, porque vai ter o jogo do meu time, hoje eu não vou no culto. Ah, Deus, o senhor outra hora, hoje eu vou olhar o jogo. É errado gostar do time? Não é errado, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Mas às vezes o time de futebol, naquele dia, ficou na frente de Deus. Eu não vou ir no culto porque eu quero olhar o jogo do meu time. Não, eu vou porque eu tenho que buscar Deus. Sair do meu time não muda nada. Eles ganham milhões, eu não ganho nada. Então aquilo está virando uma idolatria. Daqui a pouco você está brigando com o João, brigando com a Maria por causa de futebol. Isso está errado. Não tem problema você gostar, mas às vezes está virando idolatria. Porque tu sabe a escalação do time, sabe o nome de cada jogador, sabe o valor pelo qual eles foram vendidos, a data que foi vendido, sabe para o time que foi vendido, mas não sabe o dia do aniversário do casamento. Então você está errado. Sua prioridade está errada. Vamos continuar. Idolatria. Tudo que eu colocar na frente de quem? De Deus. Não bote nada na frente de Deus, nem o teu trabalho. Ah, mas é o meu sonho. Não, em primeiro lugar é o que Deus quer. E se o meu sonho é só meu e não é do Senhor, eu não quero ele mais para a minha vida, porque eu quero viver o sonho do Senhor. O que mais? Idolatria, depois de idolatria vem o que, pessoal? Feitiçaria. Feitiçaria se encaixa várias coisas dentro dessa palavra aqui, mas é errado. Simpatia é errado. Ah, pastor, diz que tem que bater 3 vezes na madeira e falar isola. É errado. Isso não agrada a Deus. Ô pastor, mas o elefante de bunda para a porta. É errado. O que a bunda do elefante vai mudar na sua vida, né? Também é errado. Ah, pastor, mas eu boto um espelhinho na minha casa lá, porque daí diz que o mal olhado bate no espelho e vai embora. É errado. Todas essas coisas não agradam a quem? A Deus. Só que às vezes a gente está se entregando para isso, nós somos de Deus, mas a pessoa quer fazer simpatia, o crente acredita em horóscopo. Ah, o meu signo é o signo tal. Irmão, isso é feitiçaria. O signo vem da astrologia, dos astros, das estrelas. Isso não é de Deus. Não, pastor, o meu signo é serpente. O meu número da sorte é o 666. E a palavra do dia não atravessa a rua que você vai morrer atropelado. Irmão, isso não agrada a Deus. Como é que pode 2 gêmeos nascer no mesmo dia? Segundo o horóscopo, eles têm o mesmo signo. Segundo o horóscopo, os 2 têm que ser bravos e pessoas difíceis. Um é uma benção, tranquilidade pura, calmo. O outro é mais ou menos. Um signo acabou de errar. Porque são um diferente do outro. E os 2 deveriam ser o quê? Iguais. Então só existe poucas pessoas iguais, não sei quantos signos tem. Não, para com isso aí. Quando alguém te perguntar qual é o seu signo, o meu é Jesus. Amém? Porque isso não é para crente, pessoal. Feitiçaria. Então a pessoa começa a ir para o outro lado. Ela entra na carne. Como é que pode um crente que conhece Jesus a verdade ir para macumba? Porque ele entrou aonde? Na carne. Se você voltar para a carne, você vai voltar para o jugo do quê? Da servidão. Você vai perder o que Jesus fez por você, você volta a ser escravo do diabo. A feitiçaria é uma obra da carne, porque ali não tem compromisso. Eu pago o diabo lá e ele faz tal coisa para mim. Está errado isso aí, meu irmão. A gente tem que fugir dessa inimizade. É obra da carne. Eu não vou com a cara do fulano, não vou com a cara do Beltrano. Eu vou virar a cara para o ciclano. Se o ciclano me olhar, tá amarrado, vai para o inferno isso aí. Ah, então tá bom, se tu chegar no céu, fulano, tu tá aqui? Tô descendo para o inferno então. É o que você vai ter que fazer. Irmão, inimizade é uma obra do quê? Da carne. Você está na carne, você vai começar a ter inimizade com todo mundo. A gente tem que vencer a carne. O que mais? Porfia. Como tem gente que gosta de ficar porfiando, né? Discutindo, falando, não concordo, acho que não é desse jeito, o pastor está pregando tal coisa, mas acho que não é bem assim, a Bíblia já é ultrapassada, nós estamos na modernidade. A pessoa está sempre porfiando com ela mesma. Isso é uma obra da carne. Continua comigo. O que mais que a carne nos leva, pessoal? Emulação. Você incitar uma pessoa, fulano, se eu fosse você, eu não deixava assim. Tu viu que fulano falou de ti? Tu não vai fazer nada? Tu não vai tomar atitude? Você está incitando uma pessoa a fazer coisa errada. Isso é obra da carne, se agir dessa forma. Continua comigo, o que mais? Depois nós vamos olhar as do Espírito. Ira.
Graças a Deus aqui nessa cidade me disseram que são as pessoas mais calmas do estado. Amém? Quem é calmo aí, diga glória a Deus. Ninguém é brabo aqui? Ira é uma obra da carne. Eu não estou dizendo que ficar bravo é pecado. Eu estou dizendo que ser dominado pela ira que é o pecado. Porque a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Você pode ser a pessoa que tem a maior paciência do mundo. Só que chega uma hora que a gente vai ficar bravo. Agora, o que é vencer a mim mesmo? Não deixar a ira me dominar e me levar a pecar. Mas controlar essa ira, apresentar a Deus e vencer ela. Agora, tem a pessoa que é irada. Qualquer coisa ela explode. Sabe, qualquer coisa. A pessoa achou um calçado no meio da casa. Ah, fulano! Você vai começar a gritar, sabe? Parece que está tendo um troço. Tu pensa que é uma coisa importante, é um calçado fora do lugar. O que eu faço com o calçado fora do lugar? Pega e ora. Jogar na cabeça do familiar não muda. Vai deixar a pessoa braba contigo. Você vai lá e faz uma oração. Deus, toca o coração do meu familiar para ele não colocar mais fora do lugar. Você vai ver que daqui a uns tempos, talvez alguns meses, seu familiar vai começar a mudar. Eles mudam com a oração. Então, ora. Não estou dizendo que você não pode corrigir o seu filho. Ô filho, está errado. Não se coloca calçado aqui. A gente deve falar para a pessoa saber que é errado. Deve. Agora vamos lá. Ira. Então não podemos nos deixar dominar pela ira. Às vezes, se uma pessoa, qualquer coisa, você diz, pastor, eu vou voar no pescoço. Qualquer coisa você está voando. Então ora a Deus, diga, Senhor, me ajuda. Eu preciso controlar. Isso é um fruto da carne. E eu não quero andar na carne. O Senhor me chamou para andar no espírito. Amém? Não é que a gente nunca mais vai ficar bravo, vai fazer transfusão de sangue com a barata agora. Né? Que não vai ter mais... Não. Eu estou dizendo que você não pode ser dominado. O que mais que vem? Da ira vem o que, pessoal? Peleja. Graças a Deus aqui nenhum casal se agarra no tapa. Então isso também é uma obra da carne. Vai para o tapa, vai para a agressão física. É uma obra da carne. Continua. O que mais que diz aqui, pessoal? Peleja, dissensão. A pessoa começa a discutir, briga com todo mundo. E às vezes tu está brigado com a família toda, ninguém se dá com você. Será que o problema realmente é a tua família ou o problema é você? Eu acho incrível que a pessoa tem um problema com o João, tem um problema com a Maria, tem um problema com o José, tem um problema com o fulano, e o problema é os outros, nunca é quem? Ela. É a mesma coisa a pessoa reclamar do pastor. Reclamou do pastor X, do pastor Y, do pastor Z, do pastor B. Chega o outro pastor, também não gosta. O problema é todo mundo, menos a pessoa, né? A pessoa nunca percebe que ela tem alguma coisa para mudar. Então a Bíblia diz, dissensão, não pode. O que mais, pessoal? Heresia é uma obra da carne. Eu começo a pegar a Bíblia e entender ela do meu jeito. Eu faço interpretações que estão erradas. Não, Deus me ama como eu sou. Não, pastor, um cálicezinho de vinho pode. Não, pastor, isso aqui não é pecado. A Bíblia é moderna, eu sou casado, eu faço o que eu quero. Começa a ter heresia. Ele interpreta do jeito dele. Não, dízimo é coisa do Antigo Testamento, isso aí nem está no Novo. Então a pessoa começa a entender errado a Bíblia. É uma obra do quê? Da carne. Continua comigo. O que mais que é obra da carne no 21? Inveja. A inveja é, eu queria ter o que o outro tem, eu queria ter a vida que o outro tem. Poxa, por que o outro pode e eu não posso? Por que ele consegue e eu não consigo? Não vale a pena ter inveja. Sempre vai ter alguém melhor do que você. Isso é uma coisa que a gente tem que se conscientizar. Sempre vai ter alguém melhor do que nós. Que Deus abençoe. Amém? Porque tem espaço para todo mundo, qualquer área, qualquer profissão, em qualquer lugar tem espaço para todos. O invejoso, ele é seu amigo enquanto você está um passo atrás dele. O dia que você passar um passo na frente, casa melhor, emprego melhor, ganha mais, é mais feliz, carro melhor, ele virou teu inimigo. E ele começa a falar mal de ti sem te conhecer. Às vezes nunca tomou um café contigo, mas fala mal de você. Por que ele fala mal? Porque ele tem o quê? Ele queria ter o que você tem, queria ser quem você é, queria ter o brilho que você tem. Pode até copiar o que você faz. Nunca esqueça disso aí, pessoal. As pessoas podem copiar o que você faz, mas elas nunca vão fazer como você faz. Elas podem copiar suas ideias. Às vezes a gente fica de boca aberta, vendo fulano copiando a tua ideia e dizendo que é dele. Vendo o outro copiar a tua ideia e falando que a ideia é dele, que foi ele que fez aquilo ali. Dizendo que a ideia é da pessoa. Não, fui eu que inventei, fui eu que... Não é da pessoa a ideia. Você vê que a ideia é sua. Que a pessoa pode copiar, mas não vai ter o sucesso que eu tenho. Por quê? Porque não é quem eu sou. Você entendeu? Então não fica preocupado com quem tentar copiar você. Glória a Deus que estão te copiando, porque a gente não copia coisa ruim. A gente só copia o quê? Se tem alguém te copiando, glória a Deus, porque eu estou sendo coisa boa então, Senhor. Estou sendo uma referência. Ô pastor, estou com inveja de mim. Aleluia, quem é que tem inveja de fracassado? A gente só tem inveja de quem está vencendo. Estão com inveja de você que você está vencendo. Que bom que estão com inveja de mim, glória a Deus. Então vamos lá, segue em frente. Inveja, temos que vencer. Homicídio é você fazer o mal para alguém, isso é obra da carne.
Às vezes o marido ele fica assim, meu Deus, se a minha esposa morresse, aí eu casava com a Joana. O que você está sendo? Homicida. Às vezes a esposa, Jesus, se o senhor levasse essa mala do meu marido, aí eu casava com outro, já estou pensando até. Irmão, o homicida é aquele que deseja a morte de alguém também. Isso é obra do quê? Da carne. Pastor, mas o que eu faço? Eu casei com uma mala, pastor. Me ajuda aí, o que eu faço? Quer receber uma dica boa? Se tu casou com uma mala, carrega. Ora a Deus. Pede sabedoria. Pede sabedoria para Deus e Deus vai te ajudar. Amém? Ora a Deus porque Ele é bom. Tu casou com a mala, o que eu faço agora? Jesus, tem que carregar. Pede força, sabedoria, direção. Deus vai te ajudar. Com sabedoria, a Bíblia diz que a mulher santa, ela santifica quem? Viu? Tem saída para você. O marido santo santifica quem? A esposa. Você vai transformar o seu cônjuge pelo seu bom testemunho. Pela sua fé, você vai mudar essa pessoa. Amém? Você vai ajudá-la a ser uma pessoa melhor. Você vai conseguir. A sua luta não é com ela, é com o demônio. Esse demônio vai sair. Agora segue em frente, vamos lá. Homicídio. Depois de homicídio, o que a Bíblia fala que é fruto da carne? Bebedice. Ah, pastor, eu gosto de beber. Você está na carne. Quando você sair da carne, você não tem mais vontade de beber. Bebedice é fruto da carne. Por que ele está falando de bebida? Pô, porque naquela época não existia cigarro, não existia droga. Daí você coloca todos os vícios no mesmo lugar. Porque o fulano é crente e bebe. Ele está na carne. Se ele morrer hoje, ele vai para o inferno. Ah, mas eu aceitei Jesus. Tu pode ter aceitado, mas tu não permaneceu com frutos de alguém que é salvo. Não permaneceu com os frutos. E a fé sem obras é o quê? Se você morrer, você vai para o inferno. Você precisa se libertar disso. Eu sei que, em primeiro lugar, isso é um demônio. Tirou o demônio, aí a pessoa perde todo o desejo pela droga. Pastor, mas nem um champanhe para comemorar? Nada, irmão. Isso não agrada a Deus. Tu pode tomar um cálicezinho de vinho, pegar o carro e sair para dirigir? Se eles te pegar no bafômetro, o que vai acontecer? Então tu vê que qualquer cálice que tu tomar faz mal. Deixa você entorpecido, faz você perder os sentidos. Isso aí não agrada a Deus. Não importa se é um cálice, se é uma lata, o que é. Se você pegar o bafômetro, você vai tomar uma multa. Então a lei já está te dizendo que isso faz mal, que isso não serve. Só que às vezes a gente é teimoso, né? Quando a carne domina é braba. Vamos lá. Bebedice, tem que abandonar. Pastor, o que eu faço? Anda no espírito, tu não vai fazer a vontade do quê? Da carne. Você está andando na carne. E quando você está na carne, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade de fazer jejum quando você está na carne. Se você pegar a Bíblia, você começa e tal e tal. Ah, mas que difícil negócio. Meu Deus, acho que eu vou ler outra hora. Está muito difícil, não estou entendendo nada. Fica 2 horas na frente do filme. Vai orar, dobra o joelho. Jesus, aleluia. Aí a hora não passa. Ai, Deus, eu te amo, aleluia, faz isso, aquilo. Ah, depois eu oro, não aguento. Mas fica 2 horas no Facebook. Você vê como a carne domina? Ela não deixa eu buscar. Continua comigo. Depois da bebedice vem o que, pessoal? Glutonaria. Ah, isso aqui eu não preciso falar porque aqui ninguém come demais. O que diz aqui? Glutonaria. Pastor, o que é glutonaria? A Bíblia está dizendo que isso não vai te levar para o céu. Comer demais. Pastor, o que é esse negócio de comer demais? Nós temos que comer aquilo que a gente precisa. E o bom é a comida ser variada para você ser uma pessoa saudável. Qual é o problema? O problema é que o médico disse, coma de tudo. O problema é que você comeu o D. Você entendeu? Coma tudo. Você comeu até o D e está comendo tudo. É aquela pessoa, irmão, que enquanto ela não ouve a colher bater no fundo da panela, ela não para. Você dá uma sobremesa, para que é uma sobremesa? Sobremesa é assim, você come um pouquinho, no máximo 2, talvez. Você come ali, tá bom, 2 pratinhos, tá bom o negócio. Se tá ruim, tu come um só. Você pegou o segredo, você come um quando tá ruim, 2 quando tá bom. Come ali uma tigelinha pequenininha. Agora, qual é o problema? O problema é que você comeu uma, você comeu 2, o dono da casa nem falou nada, você, já que tu insiste, eu vou comer o terceiro. O dono da casa nem falou, mas já que tu insistiu, já lá atrás eu ouvi mesmo, não sei se tu falou, mas eu ouvi. Vou comer o quarto, vou comer o quinto, vou comer o sexto, já comi a metade da travessa e não para enquanto não acabar. Esse é o problema, a pessoa comer além da cota, além do que ela precisa. Quais são as consequências? Primeiro, sua saúde vai começar a piorar. Depois você está com triglicerídeo alto, está amarrado, Satanás tem que amarrar sua boca. Não é o Satanás.
Depois o açúcar está alto, está amarrado, eu vou fazer uma campanha. Meu açúcar está alto aqui, pastor. Está amarrado, Satanás. Qual Satanás da boca? Não sei qual que é esse, eu não conhecia essa espécie ainda. Isso eu não conhecia. A pessoa está indo além da cota. Ela está fazendo o que ela não deveria. Toma refrigerante, depois está com falta de cálcio. Está amarrado, Satanás. Mas você tem que cuidar também o que você faz. O que você está botando para dentro do seu corpo. Amém? Isso é um pecado. Não é errado comer. Todos nós precisamos nos alimentar. A glutonaria é quando a pessoa passa do que, pessoal? Da cota. Esse é o problema. Começa a fazer mal para a saúde. O que vai acontecer se você come demais? Você vai acumular calorias, e acumulando calorias, começa a acumular gordura. Eu vou engordar, eu vou me olhar no espelho, eu vou ficar com a autoestima baixa. Ah, pastor, eu queria ter uma barriga de tanquinho, agora eu olho para mim, eu estou um tanque de guerra. É um tanque de guerra, né? Tanquinho não tem mais nada aí. É um tanque de guerra. Mas isso eu comecei a comer demais. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso cuidar, isso é um fruto da carne. A pessoa não para o Rex lá na sua casa passar fome, porque quando ele olha o osso, a pessoa come até o corinho do osso, ela tira. Não sobra nada. Só fica o lisinho do osso. O Rex chega ali e diz, só para quebrar os dentes mesmo. Para nada, só para lamber o osso, porque não tem nada no osso que o crente come tudo. Tem que cuidar, isso é um fruto do que, pessoal? A carne. Não deixa isso te dominar, porque isso vai fazer mal para você mesmo, para a sua saúde. Agora vamos lá. E coisas, olha o que o Paulo vai dizer, semelhantes a essa. Então Paulo está dizendo, essa lista aqui não é tudo. Paulo está dizendo, tem coisas que eu não botei nessa lista. Paulo está dizendo, tem coisas aqui que eu não estou falando. Nós vamos achar pela Bíblia, porque ele vai falar em outros momentos. Ele está dizendo, isso aqui não terminou. E o que essas coisas vão fazer conosco? Pega uma caneta, você tem que sublinhar isso aí, é muito importante. E coisas semelhantes a essas, continua comigo. Olha o que ele diz aqui. Acerca dos quais vos declaro, como já antes eu vos disse. Todo mundo junto, leia. Que os que cometem tais coisas, o que diz a Bíblia? Não herdarão o reino de... Então ele está dizendo, se eu praticar essas coisas aqui, eu não vou para o céu. Se eu continuar praticando e vivendo uma vida na carne, eu não vou ser salvo. Tem que andar no Espírito. Para andar no Espírito, a gente paga o preço, irmão. Você está com sono, mas mesmo cansado, eu vou tirar um tempo, eu vou dobrar o joelho. Hoje eu vou dormir menos, mas eu vou acordar mais cedo, vou lá orar, vou lá ler a minha Bíblia. Hoje eu estava louco para comer, mas eu vou fazer um jejum para quebrar a minha carne e me fortalecer. Isso é muito importante, é o preço que a gente vai pagar para andar no Espírito. O que vai acontecer? Deus vai usar mais você. Você vai ouvir mais a voz de Deus. Você vai conseguir ganhar mais almas. Você vai estar no Espírito. Agora vamos para os frutos do Espírito, que é o 22. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito qual é o primeiro fruto do Espírito, pessoal? É o quê? Amor. Você vai observar que tem Bíblias que chamam de caridade. Por quê, pastor? Porque isso aqui não é o amor que eu e você entendemos. No grego, ele tem várias palavras que podem ser traduzidas para o português como amor. Porque lá, na frase, a palavra dá o significado. No português, é a mesma palavra. O que dá o significado para ela é o contexto. Então, são duas maneiras diferentes de enxergar a gramática. A nossa e a deles. É muito diferente. Então, o que você tem que entender? Que esse amor é o ágape. Não é o amor eros que nós estamos entendendo, que é o amor que o marido sente pela esposa. O eros vem de erótico, de atração. Não é esse amor, nem o amor de amizade, que para ele seria o filo. É o amor ágape. O que é esse amor, pastor? Esse amor ele não é sentimental. O ágape não é sentimento. O ágape é decisão. É diferente. O ágape é eu decido amar. Não importa o que o outro me faça. Ou seja, Jesus morreu na cruz quando nós ainda éramos pecadores. A gente merecia que ele morresse? Não. Ele não morreu por um sentimento. Ele morreu porque ele tomou uma decisão de salvar a humanidade, independente do que eles eram e do que eles estavam fazendo. E se eles iriam aceitar ou não. Se eles iriam ser gratos ou ingratos. Ele decidiu. Por isso ele se entregou. O amor ágape é um amor de decisão. Ainda que o outro me faça o mal, eu decidi. Eu vou fazer o quê? O bem. Não importa o que vão me devolver. Não importa o que vão me fazer, eu vou fazer o bem. Esse é o amor que mantém o casamento. Quando você entendeu e tomou uma decisão, eu decido amar a minha esposa. Não importa quem ela seja, não importa o que ela me faça,
Porque eu sei que ela é falha e que ela vai falhar comigo. Mas eu decidi fazer o quê? Amar, independente do que vai me devolver. E esse amor é o que transforma as pessoas. O que te trouxe para a igreja? Saber que você ia para o inferno? Ou saber que mesmo sem merecer, Jesus te amou e morreu por ti? O que me trouxe para a igreja? A condenação ou o amor de Deus? O amor de Deus ter feito algo por mim que eu não merecia. Esse é o amor que é um fruto do Espírito. O amor ágape. Eu decidi amar. Não importa o que vão me fazer. Ainda que me façam o mal, eu estou fazendo o bem sem esperar nada em troca. Esse é o amor que é fruto do Espírito. Um dia eu estudo com você os frutos, mas vamos passar hoje um pouco mais rápido, que a gente está seguindo a mensagem. Segundo, o gozo, e além do gozo tem o que mais? A paz. Dá para falar dos dois resumidamente. O gozo é a alegria. A paz, você sabe o que é? É aquela tranquilidade que pode estar caindo o mundo ao meu redor, eu estou sereno. E às vezes as pessoas vão chegar para você e vão dizer, meu Deus, como é que você nessa situação está em paz? Como é que você nessa situação consegue rir? Se eu tivesse no teu lugar, eu já estava desesperado. Eu não sei se eu não me matava. Porque nós temos um fruto do Espírito, que não depende do ambiente e nem dos acontecimentos ao meu entorno. Aquilo está dentro de mim. Dentro de mim eu tenho paz. Dentro de mim eu tenho alegria. Não é o dinheiro que me traz alegria. Não é o lugar onde eu estou que me traz alegria. Mas é o fruto que habita do Espírito Santo que habita onde? Em mim. Então a gente precisa desses frutos. Pô, pastor, eu não tenho alegria. Você está na carne. O fruto da carne é tristeza. Você está precisando entrar no Espírito. Você pode estar passando pela pior, mas você continua alegre. Pastor, eu não tenho paz, eu sou ansioso, eu estou preocupado, eu estou desesperado, eu deito no travesseiro, eu não consigo dormir. Está faltando a paz, que é um fruto do Espírito Santo. A carne está querendo dominar, a carne vai me levar para ansiedade, para preocupação, para tanta... Isso é fruto da carne. O emocional está abalado, porque está faltando o fruto do Espírito. O que mais que vem depois da paz, pessoal? Longanimidade o quê? Longanimidade. O que é isso? É paciência. Você ser aquela pessoa que tem paciência, sabe? Aquela pessoa que não vai estourar fácil. Aquela pessoa que tem paciência. Puxa, o fulano errou aqui. Puxa, vou ter paciência, Deus, para conversar com essa pessoa. A pessoa que tem paciência, ela não é dominada pela ira. Não é que ela não fique braba, mas ela não é dominada. Puxa, achei um calçado no meio da casa. Se fosse o meu antigo eu pegava esse calçado e chegava para o meu filho e fazia ele comer. Mas é o novo eu. Puxa, peguei esse calçado, filho. Quero falar com você que não é mais para colocar, está errado. Você pega o calçado, Senhor, quebrando, que ele mude, não faça mais. Então você mudou o comportamento. Você tem paciência. O que mais que diz aqui, pessoal? Benignidade e bondade. A benignidade é dentro de mim. Eu sou uma pessoa boa, não consigo ficar pensando coisas ruins ou ficar pensando em me vingar. Leva a consequência da bondade, de ter atos bons, de ter atitudes boas. Ainda que o outro faça o mal, eu não devolvo, porque dentro de mim eu sou benigno, que me leva a ser bom. Então o que mais que diz aqui o texto? Vamos lá. Bondade, benignidade, fé é um fruto do Espírito. Quando eu estou andando no Espírito, eu começo a acreditar mais nas coisas de Deus. Eu começo a crer mais em Deus. Quando eu estou andando na carne, nem sei se Deus existe. Eu nem sinto a presença de Deus, que Deus não... Mas você está andando na carne. Por isso você está desse jeito, você está dominado pela carne. Você precisa voltar para o Espírito. Deus, o Senhor está aí. Pode estar o mundo desabando. Obrigado, Jesus. Porque a fé está aqui dentro. Aí diz mais, o que mais? Mansidão. O que é uma pessoa mansa, pastor? A pessoa mansa, querida, é que nem um cachorro manso. O cachorro manso morde alguém? Todo mundo consegue tratar o cachorro, bota comida, passa a mão, faz carinho, porque ele não morde. O que é uma pessoa mansa? Uma pessoa tratável, uma pessoa tranquila. Você consegue conversar com a pessoa numa boa, sem ela estar brigando contigo. Por exemplo, tu chega para tua esposa e o marido às vezes se ofendeu com alguma coisa, ele vai falar com a esposa dele, amor, eu quero dizer para ti que aquela atitude que tu teve, tu me ofendeu. A mulher que não é mansa. Eu te ofendi? E tu não se enxerga que tu me ofende também? Já pegou a mulher que não é mansa, vai dar guerra nessa casa, pessoal. Ainda bem que aqui todo mundo é manso. Glória a Deus, né? A mulher vai conversar com o marido dela, o cara não é manso, né? Ela chega para ele, ô amor, eu estou precisando da tua ajuda, aí, eu queria que tu fizesse. Ela está me enxergando? Não pode me ver parado? E vai começar uma guerra nessa casa, porque ali tem pessoas que não são mansas, então elas não são tratáveis. Todas as vezes que eles vão conversar, vai ter discussão,
Porque um vai falar uma coisa para o outro já vai rebater, já vai achar um contra-ataque. E o outro vai contra-atacar. Não tem pessoas mansas. O marido chegou para a esposa, amor, eu queria te dizer que aquele jeito que falou comigo na frente do fulano me ofendeu. Ele está falando direito. Ela vai ouvir, puxa, me perdoa, não sabia que eu te ofendi, não vou fazer mais, tal, tal. Pessoa que você consegue conversar com ela. Consegue resolver o assunto com a pessoa, porque ela é o quê? Mansa. Vamos lá, o que mais que tem aí? O último fruto que diz aqui, qual é o último fruto? Temperança. O que é temperança, pastor? Nada mais, nada menos do que domínio próprio. O que vamos traduzir domínio próprio? Controle emocional. Essa é a tradução do domínio próprio, controle emocional. Você está com problemas emocionais? Quais? Precisa buscar o Espírito Santo. Ele é o remédio para as tuas emoções. Se as minhas emoções estão abaladas, é porque primeiro o meu espírito está fraco. Quando o meu espírito está fraco, o meu emocional vai ficar abalado e o meu físico vai se abalar. É a consequência. Nós somos tridimensionais. A consequência bate no corpo e na alma, mas vem de um espírito enfraquecido. Então é a mesma coisa. Qual é a consequência? Eu sei lá, vou falar um negócio aí que você pode ficar doente. Qual é a consequência? Eu tomei um banhão quente, eu vou para o frio. Vai ter uma consequência ou não vai? Vai, você pode se gripar, porque você deu um choque térmico no seu corpo. Então isso é uma consequência. Por que a minha alma está assim, pastor, estou deprimido, triste, eu não sei, estou com uma confusão na alma, meu corpo, aí você começa a sentir dor aqui, dor lá, dor não sei onde, vai no médico, o médico diz que não tem nada, todas as dores do corpo são emocionais. Mas o que é tudo isso? Isso é só consequência. A raiz do problema está no teu espírito enfraquecido, distante de Deus. Se você começar a orar mais, jejuar, ler mais a Bíblia, buscar Deus, você não vai tomar mais um remédio. Amém? Agora, se tu não buscar Deus, não sou contra médico, não sou contra, não me entenda errado. Você pode tomar todos os remédios que o psiquiatra te der, eles não te curam. O problema pode ser emocional, mas ele está no teu espírito enfraquecido. Muitas vezes é lá que está o problema. Que precisa voltar para perto de Deus, porque o homem foi criado para estar perto de quem? E longe de Deus nós vamos ter todas essas consequências na nossa vida. Quando eu estou longe de Deus, eu vou começar... Por que essa geração de pessoas hoje em dia lá fora, a gente nunca viu uma geração como essa lá fora? Todo mundo tem problema emocional. Adolescente com problema emocional, criança de 10 anos com problema emocional. Porque é a geração que está mais longe de Deus de todos os tempos. Que não querem nem saber de Deus. Essa é a geração que está ali fora. E eles estão sofrendo a consequência da escolha deles. Que é viver uma vida longe de quem? De Deus. Agora vem para perto de Deus para ver se Deus não conserta tudo. Conserta o seu emocional, conserta o seu corpo, fortalecendo o seu espírito. Vai para perto de Deus. Então qual vai ser a nossa maior luta a vida inteira? Carne. A carne quer me levar para longe de Deus, a carne quer me levar para o pecado, a carne quer me levar para as coisas desse mundo. E o que o Paulo disse? Jesus te libertou. Fique firme nessa liberdade. Não volta para a carne, não volta para a escravidão. O que eu tenho que fazer para ficar firme? Tem que pagar o preço. Precisa orar, precisa ler a Bíblia, precisa vir na igreja, precisa jejuar. Pastor, e é da água para o vinho? Não. Tu está bem fracão? Vai ter que começar a se fortalecer, se fortalecer, se fortalecer, se fortalecer. Vai chegar uma hora que tu vai estar bem forte, vai ter vencido tudo. Só que nesse início que tu começar a se fortalecer, às vezes a tua carne vai vir no teu ouvido e vai dizer, olha aí, ó, tu está indo na igreja, tu está orando, tu está lendo a Bíblia, jejuando, não mudou nada. Porque a carne quer te puxar para onde? Ela quer te puxar de volta. E aí você vai ter que ser forte, vai ter que continuar, vai ter que permanecer. Vai chegar uma hora que vai estar tudo consertado na sua vida. Irmão, a sua maior luta é vencer a carne. Ande no Espírito. É isso que o Paulo está dizendo para você. Não deixe a carne vencer, a carne dominar. Você tem que vencer ela. Não seja vencido, porque as consequências vão vir. Depois a gente está se entupindo de remédio, se entupindo de 300 coisas, e isso não soluciona. O que está faltando é a gente chegar mais perto de Deus. Vamos ficar de pé. Olá, tudo bom? Você acabou de assistir um dos vídeos do meu canal. Muito obrigado por ter você acompanhando aí o nosso canal. Peço para você deixar o like nesse vídeo, compartilhar, se for possível, na sua rede social, com seu grupo de WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas e o canal possa ser divulgado. Prazer ter você. E olha, continue orando por nós, para que Deus possa nos dar mais mensagens para abençoar a sua vida. Um abraço.